Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, eu gravei um vídeo aí anteriormente aí sobre a lei da semeadura e saiu um pouco escuro. Eu deixei a luz, pessoal, um pouco baixa, né, devido um pouco do meu olho estar ardendo. Então eu baixei para que pudesse gravar o vídeo. Mas o que eu tenho a entender, pessoal, é que eu passei a mensagem e a mensagem, se vocês prestarem atenção, dá para compreender bem. O que vale é a mensagem, eu penso assim. E podemos falar, pessoal, desse vídeo que eu gravei sobre Betseba e sobre o rei Davi agora. Em que ponto eu posso colocar para vocês um outro ponto agora? E qual seria? Seria o ponto, pessoal, que o rei Davi, quando era jovem, né, ele tomava conta de ovelhas. Jovem ali, ele tomava conta de ovelhas e ele foi colocado depois de muito tempo como rei. Veja bem que depois que o rei Davi, né, o Davi antes era um cuidador de ovelhas, né, depois se tornou rei. Ele ficou com muito poder, né, muito dinheiro e muitas mulheres. Mas mesmo assim, como eu mostrei no vídeo anterior para vocês aí, pessoal, ele mentiu muito, ele enganou, né, tentou camuflar o adultério que ele tinha cometido com Betseba. Então, pessoal, você quer conhecer bem uma pessoa, é só você dar poder para ela. Você dá poder para aquela pessoa, né? Você dá poder, você vai conhecer realmente quem é a pessoa. Então, Davi, quando era simplesmente um cuidador ali de ovelhas, né? Que tocava as ovelhas ali, cuidar da ovelha, era uma pessoa simples. Mas quando ele teve o poder nas mãos, aí ele mostrou o quê? Mostrou o veneno que realmente ele tinha no coração. Veja bem, que ele mentiu. Davi também, pessoal, quando foi adulto, ele roubou também. Davi foi o que? Foi corrupto também. Ou seja, Davi jamais, pessoal, seria um exemplo para a minha pessoa. Jamais. Por quê? Ele tendo poder, né, poderia ter feito algo de bom para com o próximo e não fez. Do outro lado também, pessoal, você tem que a Betseba. A Betseba, pessoal, ela mostra para nós aquela mulher que almeja, pessoal, almeja o poder. Aquela mulher que troca um marido fiel, um marido honesto, por causa do quê? Por causa do poder, porque Betseba, pessoal, ela sabia muito bem que o rei Davi estava ali, olhando para ela, quando ela subiu no terraço, né, e foi tomar banho ali nua, claro, né. Então ela sabia muito bem que os olhares do rei Davi ali estavam focados nela. Então ela seduziu o rei Davi através de quê? Através do olhar, porque o homem, pessoal, ele é atraído através do olhar, e a mulher usa o que ela tem de melhor, toda mulher tem isso, é o que? A sedução. Então a mulher no seu corpo, ela já consegue seduzir, porque isso já vem da mulher. Então ela usou o que? Usou o corpo dela para seduzir o rei Davi, e seduzindo o rei Davi, o que ela fez, pessoal? Ela conseguiu fazer o rei Davi dobrar, ajoelhar perante ela. E assim então o rei Davi chamou ela e cometeu adultério ambos. Ora, veja bem, pessoal, que aqui agora você percebe muito bem que o rei Davi quebrou os 10 mandamentos do Antigo Testamento. Por quê, pessoal? Porque ele cometeu adultério e segundo a Bíblia vai dizer que quem comete adultério, grande mal cometeu, tem que ser apedrejado tanto o homem como a mulher, ambos têm que ser apedrejados. Então aqui, pessoal, eu mostro para vocês que de um lado tem um homem que quando estava ali trabalhando com as ovelhas, né, um jovem trabalhando com as ovelhas, era uma pessoa simples, foi só ele ter o poder em suas mãos, ele mostrou quem realmente era quem? Um cara que mentia, um cara que enganava, um cara que cometeu adultério, e mesmo assim, depois de Urias morrer, se você perceber na narrativa, ele ainda, pessoal, não teve nem remorso, não ficou nem com remorso, nem ficou com remorso. Do outro lado você tem também a Betseba, que nós podemos comparar com aquela mulher que eu mostrei para vocês agora. A mulher ambiciosa, que almeja o poder, e ela vai fazer de tudo para chegar no ápice do poder. Ela pode até trair o marido, como assim aconteceu, mas ela quer o poder. Então, Betseba simboliza aquela mulher, essa mulher, esse tipo de mulher que almeja o poder. E ela não vai, pessoal, ter medo da vida dela, ela não vai temer perder a vida, porque o poder está na cabeça dela, ela quer ter o poder e ela vai lutar por isso, nem que ela tenha que adulterar como fez Betseba, nem que a sua vida corra risco como estava correndo risco, mas ela sabia que
ela tinha um poder nas suas mãos. E o poder que ela estava nas mãos dela, pessoal, era atrair o olhar do rei Davi. Porque o rei Davi era rico. O rei Davi era um homem que poderia mandar, como sempre mandou. Então ela sabia muito bem que o rei Davi poderia abolir a lei até de Deus, como assim o rei Davi fez. Ele aboliu a lei de Deus, ou seja, as leis de Deus. Porque ele quebrou um mandamento só, que é o amor ao próximo, que é o grande mandamento que você dá um strike nas leis, quebra todos os mandamentos. Assim então, pessoal, eu mostro para vocês que de um lado tem um homem, né, que era um rapaz simples, que não tinha poder. E quando se tornou rei, tinha um poder, se tornou o que? Corrupto, se tornou o que? Mostrando para vocês na Bíblia que ele foi um ladrão também e mentiroso. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ela. Veja bem que do outro lado nós temos também a mulher, que almeja o poder e vai fazer de tudo para chegar no ápice de poder, pessoal. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo aí para vocês. É isso aí, valeu, tchau, tchau.